Agora sim. Vamos dar início ao nosso trabalho de estudo. O trabalho da casa já começou. Estamos um pouco atrasados com a entrada do estudo, mas quem regula isso é a espiritualidade, tá? Que estávamos na abertura lá. Então, por isso demorou um pouco. Mas, vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre o Evangelho. Quem não é a primeira vez que vem à casa, ainda não conhece o nosso sistema. Ao sábado, nós estudamos o livro do Evangelho e o livro dos Espíritos, alternado. Um sábado, o livro do Evangelho, outro sábado, o livro dos Espíritos, sequencialmente. Então, nós estamos estudando todo o livro, né? Juntos. E eu digo estudo, não é palestra. Então, estudo é para participar mesmo, né? Para que a gente possa, a dúvida de um, complementar a do outro e a gente nos ajudar mutuamente, tá? Hoje, dando continuidade ao livro do livro do Evangelho, nós estamos no capítulo 12, que fala sobre amar os inimigos, né? Já falamos aqui sobre retribuir o mal com o bem. Já falamos sobre se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Já falamos inimigos desencarnados, né? Já estudamos aqui aos sábados. Já falamos sobre a vingança. E hoje nós vamos falar sobre o ódio. Um tema importantíssimo, junto com a vingança que nós falamos sábado passado, para que a gente possa entender o quanto esse sentimento, né, de ódio que muitas vezes deixamos crescer em nossos corações, nos prejudica e prejudica muitas pessoas que nos rodeiam. Tá? Então, o ódio, item 10, capítulo 12, amar os vossos inimigos. Antes de entrar nesse item, a gente já consegue falar o que é amar os inimigos, quando Jesus nos deu essa instrução? O que é amar os inimigos? Alguém pode falar alguma coisa? O que é amar os inimigos? É trazer o inimigo, orar por eles. Desejar o mal. Ótimo, isso aí. Mas o quê? Perdoar. Quem falou perdoar? Perdoar. Um dos itens mais importantes, inclusive, né? Básico, né? Para que a gente possa entender de amar os inimigos. Perdão, né? Que é a grande dificuldade que nós temos. Mas o quê? Exatamente. É isso aí. Tolerância. A irmã falou uma coisa interessante, que nós temos uma dificuldade muito grande de entender a posição do outro. Né? Para que a gente possa começar a falar de amar os inimigos, precisamos entender a posição do outro. E para isso nós temos que articular a empatia. Não tem jeito. Muitas vezes o agressor de hoje, né, foi a vítima de ontem. Nossa! Porque como somos espíritos velhos, já reencarnamos diversas vezes. Ontem, muitas vezes, fomos o algoz. Porque se nós temos fé em Deus e acreditamos que a sua justiça é infinita e o seu amor também por cada um de nós é infinito, Ele não deixaria que nada nos acontecesse que não fosse necessário ao nosso despertar. Não é merecimento, porque ninguém merece sofrer. Nenhum de nós merecemos sofrer. Mas temos necessidade, muitas vezes, de passar por determinada dificuldade para o nosso despertar. Então, às vezes, a agressão que nós estamos recebendo hoje é apenas o resultado da agressão de ontem. Sentindo na própria pele o que nós fizemos sofrer o outro. Esse é um passo.
E o outro é o que a irmã falou, entender a posição do outro. Será que o agressor teve as orientações que você tem? Será? Será que o agressor teve a família que você tem? Papai, mamãe, a alimentação, a escola, a atenção, será? Né? É claro que a gente fala assim, mas não justifica uma agressão. Realmente não justifica, nenhuma agressão justifica. Mas não explica. Explicar, explica, né? Se explica, é onde a gente tem que articular o entendimento da posição do outro. Porque explica. Talvez, se nós estivéssemos na posição do agressor, mas na posição dele, com todas as dificuldades que carregaram ele até aquele momento, nós fizéssemos pior do que ele. Pior. Muito pior. Né? Então, é a questão da empatia, realmente nos colocarmos no lugar do outro. Não vamos conseguir amar o inimigo, porque o nosso destino é amar a humanidade. E quando falamos de humanidade, não é a humanidade do planeta Terra, não. Ou dos que estão só encarnados, não. É a humanidade. Todos os seres criados pelo Pai. Como que vamos conseguir amar a humanidade se ainda não conseguimos amar o inimigo? Aquele que nos prejudica. Aquele que nos traz dificuldade. Né? Aqueles que tentam travar o nosso crescimento. Né? A grande escola nossa é dentro do nosso lar. É a nossa maior escola, dentro do nosso lar. Se não conseguimos perdoar os nossos, dificilmente vamos conseguir perdoar o lado de fora, aqueles que não convivemos ainda. Fala, minha querida. Sim, sim. O amar o inimigo está diretamente ligado a fazer aos outros o que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. Não é verdade? Amamos o inimigo porque quando fazemos a oração do Pai Nosso, pedimos a Deus que nos perdoe, assim como nós perdoamos o inimigo. E aí, quando a gente faz essa oração, alguém já fez essa reflexão? Gente, será que eu já consigo perdoar meu inimigo? Eu estou pedindo perdão a Deus. Eu quero ser perdoado. E não só por Deus, por todos os meus irmãos, eu quero ser perdoado, porque eu ainda sou imperfeito, eu ainda estou caminhando, né, junto com Ele, em direção à perfeição, à abertura da minha consciência. Quero ser perdoado quando eu cometer algum erro. Mas para eu ser perdoado, eu preciso perdoar. Totalmente. Totalmente. Né? A compreensão, a paciência, né? São vertentes da caridade, vertentes do amor. Né? Então, hoje nós vamos falar de ódio. Né? Nós viemos caminhando, né, do mais simples, né, que é aquele inimigo que só olha feio para a gente, aquele que desce no elevador com a gente e não dá um bom dia. Esse aí, ó, que a gente ainda consegue descer com ele de novo no elevador, né? Mas quando a gente começa a falar de ódio, estamos intensificando uma ignorância nossa, fechando os olhos para o nosso crescimento realmente. Quando deixamos que esse sentimento embarque no nosso coração, afogue a gente, é sofrimento. O ódio, quando sentimos ódio, primeiro a gente sofre. O ódio não é nós que estamos construindo ele, que estamos alimentando esse sentimento. Quem sofre primeiro? Somos nós mesmos. Então, quando falamos de ódio, nós já falamos lá da frente, da fase mais simples, que é perdoar aquele que não quer falar com você por um motivo que você nem sabe, aquele que se melindra com as tuas atitudes. Né? O melindre é uma coisa, né, muito ruim na nossa vida. Melindrar-se. Às vezes uma palavra
num tom ou numa vertente que não é o sentimento daquele que emite, muitas vezes ofende outra pessoa, mas ao invés de a pessoa procurar a conversa, né? Olha, você falou aquilo comigo, eu não gostei, eu me senti mal. Para entender, pelo menos, se foi aquele sentimento que a pessoa queria emitir, dentro da sua tonalidade, dentro da vertente da palavra. Mas não, o que a gente faz? Se melindra, se entristece, né? Nos vitimizamos, porque coitado de nós, né? Não podemos ser ofendidos. Mas já pensamos se muitas vezes a nossa palavra não ofende? O nosso desprezo, né? O nosso olhar, né? De uma forma diferente também não ofende? Já pensamos que muitas vezes fazemos isso? Quantas pessoas não gostam da gente, mas nem conviveram com a gente? Nunca nem conversaram com a gente, não gostam da gente. Claro que nós temos uma caminhada, precisamos observar isso. Temos uma caminhada, e nós somos hoje o resultado de ontem, sem dúvida nenhuma. Se eu sou hoje o resultado de ontem, e se alguém já me encontrou ontem, hoje vai sentir a mesma repulsa ou amorosidade que sentiu ontem. Então existe isso. Aquelas pessoas que você chega perto, você nem conhece, você fala, não gostei. Não gostei. Mas é hora da conciliação. Nós não temos mais tempo, né, oportunidade de ficar esperando que a outra pessoa venha se reconciliar conosco, não. O passo inicial é nosso. Porque a gente fala assim, mas eu perdoo, mas a pessoa não me perdoa. Gente, a nossa relação com o Pai é única. A nossa via é única com o Pai. Faça a sua parte. Se o outro não quiser fazer a dele, é só por enquanto. Porque sempre é só por enquanto. Se nós fomos criados para sermos perfeitos, e nessa relação foi dada a cada um de nós o livre-arbítrio, concorda que cada um tem seu tempo? Cada um tem seu tempo. O que você acha que o outro tem que caminhar no mesmo tempo seu? Quem foi que disse que a regra é essa? A regra é livre-arbítrio, livre vontade, livre escolha. É claro que dentro desse livre-arbítrio nós temos responsabilidade, mas aí a relação nossa não é única com o Pai? É única. Então faça a sua parte, para que a gente não chegue nesse ponto máximo aqui, ó. Sentir ódio. Alguém já odiou alguém? Outra pessoa? Já sentiu o ódio? Já sentiu? Não é sufocante? Não dói o peito? Não te faz mal? Faz mal. Quem odeia é o primeiro a se sentir mal. Porque o ódio é um sentimento intenso negativo, de muita negatividade, de muita incompreensão, de muita falta de vontade de se melhorar, de passar pelaquela porta estreita que Jesus nos ensinou, né? Abrir o nosso coração, eliminar do nosso coração o orgulho. Quem odeia está cheio de orgulho, porque não quer perdoar, porque acha que não poderia ser ofendido. Quando a gente começa a entender que nós podemos sim ser ofendidos, afinal de contas, estamos num mundo de provas e expiações. Que qualidades são os espíritos que vivem no mundo de prova e expiação? Espíritos imperfeitos. Então, todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos virtudes a ser conquistadas. Temos ou não temos? Às vezes a gente tem uma paciência, como essa pessoa tem paciência, que bacana, né? Mas ela já não consegue dividir as coisas. É muito presa à matéria, é muito presa, né? Olha, que ela precisa trabalhar o lado desapego, mas porém ela já trabalhou o lado da paciência.
Porque o amor, ele é igual ao sol, olha só, ele tem diversas vertentes a ser conquistada. Nós precisamos conquistar uma a uma, até que a gente chegue à perfeição. É um trabalho diário nosso. Trabalho para quem quer trabalhar. Porque o Cristo falou, todos vocês poderão fazer o que eu fiz. Todos vocês poderão fazer. Né? Mas ele não disse que ia ser fácil, disse? Ele não disse. Ele não falou isso. Né? É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Precisamos trabalhar a nós mesmos todos os dias. Igual Santo Agostinho nos ensina, a reflexão diária, antes de sair do corpo, antes de dormir. Todos sabem, né, que saem do corpo quando vai dormir, né? Antes de sair do corpo, gente. Olha só, fazer a reflexão. Como é que foi meu dia? Você hoje não foi bom com tal pessoa, com outra fulano de tal, não consegui me comportar legal. Aquilo que eu disse precisa ser corrigido. Mas aquilo que eu fiz, graças a Deus consegui vencer essa etapa. É assim, gente. Reflexão diária. Você com o seu mentor e com o pai. É a conversa. O que eu preciso melhorar? O que eu posso fazer melhor amanhã? Qual o erro que eu tenho que corrigir de hoje? Isso todos os dias da nossa vida. É todos os dias. Não, hoje é domingo, eu não preciso fazer isso. Já fiz de segunda a sábado. É todos os dias. Todos os dias. Porque, pela condição de imperfeição nossa, nós precisamos passar por algumas adversidades, até para que teste o que nós já conseguimos conquistar de virtude. Não é verdade? Como é que você pode dizer que você já tem paciência se ninguém tira a sua paciência? Se ninguém te provoca? Como é que você pode dizer que você já não é mais preconceituoso se não aparecem determinadas vertentes que já te provocaram em determinadas situações? Provocaram o seu preconceito. Não tem preconceito de nada. Só não pode acontecer na minha família, né? Na família dos outros eu não tenho preconceito, não. Precisa que essas dificuldades apareçam para burilar a gente. Fala, irmã. Expiações. Isso. É isso. Reforma íntima. E a reforma íntima, o nome já fala, íntimo. É alguém que tem que fazer para você? Não é, gente. É íntimo. É você com você mesmo. Ninguém vai fazer para você. A pessoa que mais ama você não vai fazer para você. É você com você mesmo. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Olha a agressividade de tudo. Se eu gosto do verde e outro gosta do amarelo, pronto. O verde vai ter que convencer o outro que tem que mudar de opinião. Porque ele não pode gostar do amarelo, ele tem que gostar do verde. Não é assim? Essas são as dificuldades nossas, que são necessárias para a nossa reforma íntima, como disse a irmã. É importante que a gente acorde, porque o mundo de prova e expiação não é para sempre. O progresso não espera por nós. E não depende de nós, que é o mais interessante isso aí. Progresso não depende de nós. Se você não quiser progredir, você tem o livre-arbítrio. Eu não quero progredir. Ótimo. Vai sofrer as consequências da lei natural. Porque como o progresso não te espera, você automaticamente vai ficando para trás. E todo momento em que a gente vai ficando para trás, o sofrimento vem. As dificuldades vão se intensificando. E vocês já observaram que determinadas dificuldades, a gente tem um controle sobre ela, né? Mas já perceberam que em determinados momentos, não tem mais controle? Em determinados momentos, começamos a
sofrer tanto a nossa má vontade de progredir, que perde o controle. A nossa consciência parece que não raciocina mais como raciocinava antes, quando eu conseguia articular o meu livre-arbítrio com mais facilidade. Vocês já perceberam? É porque eu estou ficando para trás. E todo momento que eu fico para trás, eu crio uma comunidade de pessoas que também querem ficar para trás. E aí é o somatório de dores. A minha dor, com a sua dor, com a dor dela, com a dor do outro, com a dor do outro. E quando eu falo com a dor do outro, não é só nós encarnados, não. Com a dor dos irmãos que estão em sofrimento no mundo espiritual. Fica mais difícil, porque precisamos trabalhar a nossa, que não articulamos quando o livre-arbítrio estava fácil, a opção estava fácil, e tenho que articular a dificuldade do outro que me influencia. Me influencia plenamente. A dor dele me atinge, porque vibra igual a minha. Quer dizer, eu tenho que já ser forte com a minha, e ainda tenho que tentar superar aquela outra que está do meu lado ali me impedindo também. É a lei de causa e efeito, gente. É a lei de causa e efeito, são escolhas que nós fazemos, que nós mesmos vamos nos responsabilizando por ela. Por que deixar chegar a esse ponto? Se nós temos tempos anteriores a escolher o caminho mais fácil. O caminho sem dor. Né? O caminho da escolha consciente. Não, eu estou escolhendo aqui, que eu não quero mais trabalhar desse lado, viver com essa vibração, né? Mas precisa, e toda vez que a gente escolhe esse caminho, aí começamos a ficar preparados para vivenciar as dores de tempos atrás. Tem gente que fala assim, olha, eu tinha sofrimentos imensos na minha vida, mas eu não sei porquê. Depois que eu entrei na casa espírita, a coisa piorou. Já ouviram gente dizer isso? Já ouviram ver? Por quê, gente? Vamos pensar. Deus é infinitamente justo com cada um de nós. É ou não é? Ele nos dá o livre-arbítrio para chegar à nossa perfeição. Dá ou não dá? Dá. Mas para isso, ele nos dá as condições necessárias também. Porque ele é infinitamente amoroso, bondoso com cada um de nós. Ele é amor puro. Então veja bem, se cada um de nós escolhemos o caminho da dificuldade, vamos ter que colher essa dificuldade, não vamos? Vamos. Mas o pai pega e dá logo de imediatamente a dificuldade para a gente? Não dá. Sim, causa e efeito. Sim, mas o pai dá logo para a gente o retorno dos nossos sofrimentos imediatamente? Sabe por quê, gente? Porque o amor do pai é tão grande e ele nos preparou, nos criou tanto para a perfeição, que só vamos sofrer determinadas mazelas quando já estivermos preparados. Alguém carrega alguma coisa aí que não pode carregar? Hein? Nenhum sofrimento, mas é nenhum, chega até nós, que nós não aguentamos com ele. Os antigos já diziam isso, né? O pai não coloca nenhum peso nas suas costas que você não consiga carregar. Interessante isso, né? É interessante isso, porque isso faz a gente refletir sobre determinadas coisas que vivenciamos no mundo físico. Por exemplo, temos uma impressão falsa de que aqueles que estão no caminho do mal parece que se dão sempre bem, né? O cara faz tanta besteira, não respeita ninguém, acontece, mas parece que a vida dele está... Ou senão a gente diz assim, essa pessoa era tão bondosa, tá vendo? Uma pessoa boa dessa já morreu. Por que o pai não leva aquele bandido lá que está matando todo mundo, está estragando a vida de todo mundo? Por quê?
É só a gente imaginar que aqui é lugar de aprendizado. A reencarnação é um lugar de aprendizado. A nossa vida real é no mundo espiritual. Nós somos espíritos, estamos encarnados. Então, se você já começou a caminhar, né, fazer a sua caminhada para o seu crescimento, e se for observado que alguma convivência que você venha a ter naquela sua escolha do bem possa te estragar, muitas vezes o Pai te leva antes, para que você não se contamine com o meio, para que você não perca o que já foi conquistado, o trabalho que já foi iniciado. Às vezes acontece isso conosco. E aquele que está escolhendo o caminho do mal, muitas vezes precisa ficar mais tempo, gente, para poder ter a oportunidade de abrir a consciência. Quantos irmãos estupram, matam, fazem tanta besteira, e lá no final da vida entram para uma igreja evangélica e se arrependem. Mudam verdadeiramente, largam seus vícios, começam a falar em nome do Cristo. N irmãos acontecem isso. Aí por que vão para a igreja evangélica e não vêm para a casa espírita? Vocês sabem por quê? Porque eles precisam passar primeiro pela doutrina do cabresto. Ou você muda, ou o Pai te castiga. Ou você muda, ou você vai para o inferno. Então, às vezes, a gente precisa modificar pelo medo. Pelo medo. Esse é o primeiro passo, geralmente, que damos. Depois, sim, vai vir o esclarecimento que o Pai não castiga, que Deus é amor, que nós que precisamos modificar os nossos pensamentos. Então, por aqui a gente começa a observar como Deus é perfeito conosco, como Ele realmente nos trata com o maior amor possível, que não é porque você muitas vezes errou agora, que precisa se condenar por isso, como a irmã falou. Perdoar a nós mesmos é um passo importantíssimo, porque te dá a oportunidade do arrependimento verdadeiro. Não quero mais fazer isso. Eu quero me modificar. Mas isso não significa que a tua vida agora vai ficar fácil, não. Porque tem a responsabilidade dos atos. Como que eu vou saber a dor que o outro sentiu, que eu provoquei, se um dia ninguém me causar essa dor? Como que eu vou entender isso? O processo nosso é amadurecimento. Porque não adianta estar na consciência, né, na intelectualidade, se não está no coração, na moral. Quantas pessoas conhecem as leis de Deus muito mais do que qualquer um de nós aqui? Porque a lei de Deus é neutra. Você pode usar ela para o bem e pode usar para o mal. Esse é o nosso livre-arbítrio. Mas não temos responsabilidade sobre ela? Temos, gente. Então, às vezes, a pessoa tem um conhecimento das leis naturais infinito, mas a moral está lá embaixo. Por isso nós estudamos o Evangelho, a moral do Cristo, que é o mais perfeito que o Pai nos deu para que seja o nosso guia, né? Então esse trabalho tem que ser começado por nós, nas pequenas coisas, para que a gente não chegue no ódio. Aqui as coisas estão começando a ficar mais difíceis para a gente. O Evangelho diz assim no item 10: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aquele que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Porque veja bem, gente, amar aqueles que nos amam não é fácil. É ou não é? A pessoa ama a gente, trata a gente bem. Não é fácil amar? Ah, beleza. Agora, ama aqueles que são indiferentes a você. Ama aqueles que te odeiam, que te desprezam, que tentam travar o seu crescimento, que te atrapalham de todos os jeitos, que te traem. Ama esses. Porque amar quem nos ama, qualquer
pessoa do mal faz isso. Qualquer irmão que estão aí, né, estuprador, assassino, qualquer homem desse ama seus filhos, ama suas esposas, ama suas mães, amam. Então nós não estamos fazendo nada mais do que eles. Agora, amar aquele que é indiferente a nós, amar aquele que nos odeiam, amar aquele que nos desprezam, essa que é a nossa diferença. Porque articula dentro de nós a mudança de como nós estamos vendo o outro. Como que o outro? Por que o outro nos despreza? Por que o outro nos atrapalha? Se ele é meu irmão, por que ele me atrapalha? O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor. Ele amou até seu sangue, até dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso. O Evangelho diz pra gente, é penoso mesmo, gente. Amar aquele que nos perseguem é trabalho diário. É uma conquista nossa. Porque você não vai sair daqui amando o teu inimigo, não. Mas você pode sair daqui começando a articular. Olha, hoje eu vou tentar. Chega amanhã, hoje eu vou tentar de novo. É um dia por vez. Sabe aquela história do só por hoje? Né? Do só por hoje. Hoje eu vou tentar. A pessoa vai me xingar, vai me desprezar, vai ser indiferente comigo, mas hoje eu vou tentar entendê-lo. Eu vou enxergar quem é esse irmão. Amanhã eu vou tentar de novo. É assim. Então persegue é penoso, mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Se vós o odiasse como eles vos odeiam, terias o mesmo valor que eles. Que diferença faz, gente, se nós pagamos o mal com o mal? Não, me xinga, eu xingo também. Fala, querido. Começa a mudar ou nos perturba mais um pouquinho, né? É a insistência, Olha só, a gente sempre tem que frisar, olha só, é penoso. Tem que começar mesmo. Tem que começar a insistir. Por quê? Porque aquele que não quer que você siga o caminho do bem, você já compartilhou com ele, pode ter certeza. Já caminhou junto com ele nesse caminho que ele continua. Já caminhou, já falaram a mesma língua, sabe aquela história? Já gostaram da mesma coisa. Mas hoje você quer um caminho diferente. Ele vai falar, não, pô, que é isso? Você fazia a mesma coisa que eu. Você gostava das coisas que eu gostava, agora quer ser santinho? É isso, gente. É persistência. Por quê? Porque a sua persistência, aí entra no que a irmã falou. Ele vai observar que você começa a se tornar uma pessoa melhor, mais feliz, mais tranquila. Porque quem anda no caminho da negatividade, da vibração inferior, nunca está tranquilo. Nunca sai do momento da ansiedade, da angústia. Né? É isso aí. Mas a persistência, olha só a persistência. Porque não vamos achar que aquele que compartilhou que nós compartilhamos com eles em outras oportunidades, vão aceitar a nossa mudança assim, só porque a gente quer, não. Por isso que eu falo, quando a gente tem que começar lá atrás, quando ainda o livre-arbítrio está quase só nosso. Eu digo quase, porque no mundo de prova e expiação, nunca é só nosso, né? Você tem a influência espiritual, mas ainda você tem uma consciência tranquila de escolha. Porque quando a gente não trabalha esse momento, chega um outro momento que fica mais difícil. Eu não quero mais viver isso, mas você já se envolveu tanto, que aí começa a ficar mais difícil. Temos que fortalecer isso aí, né? Todo dia.
Por isso é que é difícil. Por isso que é difícil. O trabalho não é só hoje. Eu vou trabalhar hoje, estou livre. Não está livre. Amanhã você vai ter que trabalhar de novo. Mas por quanto tempo? Depende. Depende da sua força de vontade, depende da sua capacidade de convencimento, porque aí você traz o irmão para junto de você, né? Quanto de nós entramos na casa espírita, que é um templo de amor, hospital escola, aonde a proteção espiritual aqui é imensa. Desde a hora que a gente entra no portão ali, a gente já recebe a proteção espiritual. A única coisa que eles não tiram da gente, vocês sabem o que é? Quando a gente entra naquele portão ali, tem uma coisa que eles não tiram da gente. Eles tiram aqueles perseguidores, ficam lá fora, não entram não vão atrapalhar a reunião não, vão lá fora. O que eles não tiram da gente? O livre-arbítrio. Porque eu posso estar aqui dentro, ligados a eles. Porque a distância para a ligação de pensamento não existe. Eu posso estar aqui dentro, ligado ao irmão lá fora. E aí sim, nessa ligação, e através de nós, eles podem atrapalhar, né, o nosso processo. Infinita, infinita. A gente está só começando, né? É infinita. Esse código moral, que é o Evangelho, é para sempre. E cada vez mais que a gente vai evoluindo, cada vez mais que a gente vai passando para patamares mais evoluídos, nós vamos, na verdade, entendendo melhor esse código de ética aqui. Porque quantas coisas aqui está sendo dita que a gente ainda não tem capacidade de percepção. É interessante isso. É interessante. Por isso que diz assim, leia o Evangelho todo dia. Todo dia abre uma página aleatória dentro de casa e leia, de preferência em voz alta. Mas por que em voz alta? Por que em voz alta? Que a gente pede assim, de preferência, né? Não há necessidade, mas de preferência. Por quê? Primeiro, para você possa se ouvir. Porque a gente fala assim, né? A irmã antecipou, mas é exatamente isso. Porque a gente fala assim, porque o irmão espiritual, muitas vezes, que está no nosso ambiente, não tem a capacidade de captar o nosso pensamento. E quem disse que você tem a capacidade de captar o seu pensamento? Quantas vezes você está lendo aqui, e o teu pensamento está lá em outro lugar? Acontece ou não acontece? Eu não consigo ler um livro, porque toda vez que eu vou ler, eu me distraio, já estou pensando em outras coisas, quando eu vejo, tem que voltar de novo. Acontece ou não acontece? Acontece. Agora, se você lê em voz alta, te prende mais, não prende? Opa, peraí, às vezes você tem que voltar, certo? Tudo bem, porque você não entendeu, mas te prende mais a atenção, porque você precisa se ouvir. Além de se ouvir, fazer com que os nossos irmãos que não captam o pensamento ouçam. Esse é o ponto importantíssimo, né? O Evangelho no lar. Todos fazem Evangelho no lar? Todos. Quem não faz? Quem não faz sabe como fazer? Todos sabem como fazer o Evangelho no lar? Não sabe não? Evangelho no lar. Como é que a gente faz o Evangelho no lar? Você escolhe um dia, o melhor que seja para vocês lá. Aquele dia que a família, pelo menos a maior parte da família vai estar reunida, né? O horário, aquele horário que sabe que todo mundo vai estar ali, chegou do trabalho já tomou seu banho, já se alimentou, aquele horário melhor. Porque esse horário e esse dia, vocês vão repetir toda semana. Esse horário e esse dia você vai repetir toda semana. Por que que a gente fala de horário e dia? Porque o Cristo nos disse, quando uma ou mais pessoas. Mamãe Rebeca? Mamãe Rebeca? Tá não. Quando Jesus nos disse que quando uma ou mais pessoas
estiverem falando em seu nome, lá ele estará presente? Não estará, gente? Estará. Então, a espiritualidade, uma coisa que a gente tem que entender, que a espiritualidade, ela nos ajuda muito toda vez que nós pedimos a presença deles, tá? Mas eles não estão à nossa disposição. Ó, hoje eu quero que vocês venham aqui. Não é assim, gente. A espiritualidade superior trabalha em vários lugares. Eles têm uma atividade que a gente nem imagina. Mas quando você marca o dia e ora, primeiro, você é amparado espiritualmente. Os mentores trazem os irmãos espirituais que vão, primeiro, proteger aquele lar para que seja realizada aquela orientação, aquele estudo, aquela comunhão com Jesus, com Deus. Segundo, os familiares desencarnados, aqueles que já têm condição, vêm por conta própria. Aqueles que não têm, muitas vezes são trazidos para que junto com a família, né, o laço da amorosidade, o laço da confiança, aprenda junto. Quantos irmãos nossos desencarnam estão aí, ó, sofrendo demais no mundo espiritual? São trazidos. E através de ouvir aqueles seus familiares que ele ama, que ele confia, ele vai se reformando intimamente. Essa é a segunda condição, né? Terceira condição, quando abrimos a reunião do lar, né? Quando abrimos o livro, o Evangelho para ler, fazer a nossa reunião do lar, naquele momento, o nosso lar se torna um pronto socorro. Amparamos o vizinho que está em condições de sofrimento, amparamos os hospitais mais próximos, amparamos os moradores de rua. Gente, a gente não consegue imaginar o pronto socorro que nós montamos quando iniciamos o nosso Evangelho no lar. Então, além de nos beneficiar, beneficiamos muitas pessoas que a gente nem imagina. Sim, sim, tem que ser aquele dia e aquela hora melhor para a família. Claro que problemas acontecem, não é verdade? Se um não conseguiu vir, aqueles que estão, fazem reunião lá. Ninguém pôde vir, só ficou uma pessoa, faça ela. Porque você não está sozinho, não. Ah, mas eu não consigo fazer reunião do lar, porque lá só eu compreendo a doutrina espírita. Ninguém quer saber disso. Ótimo. Você não está fazendo só por você? Faça, arruma um lugarzinho, um cantinho seu, no qual naquela hora e naquele dia, você vai se comprometer em ali, fazer a sua comunhão. Vai ler em voz alta ali, ó, o seu Evangelho. Abre aleatoriamente. Porque aleatoriamente existe? Existe acaso? Existe coincidência? Não existe. Então não existe aleatoriamente. Nós só fizemos esse ato, né, de abrir ali. Mas somos direcionados para aquilo que nós precisamos ouvir. Que aqueles que vêm precisam ouvir. E que o lar precisa ser harmonizado. Sim, sim, sim. Então, olha a importância da reunião do lar. Da doutrina em nosso lar. Olha a importância. Né? Quantos doentes estão dentro da nossa casa que se curam só com a doutrina no lar? Porque mudam o pensamento, porque recebem a presença dos médicos da espiritualidade, ou a gente acha que os médicos só vêm do centro espírita? Todos os lugares eles estão, em todas as igrejas, em todos os lares onde a energia é de amor, é de vontade de aprendizado. Todos esses lugares eles estão. Então, a reunião do lar é importantíssima, para que a gente aprenda a perdoar. Aquele irmão que desencarnou, que muitas vezes não perdoamos, não deu tempo ou não fizemos o nosso tempo, né? Que hoje se encontra no mundo espiritual. Ele vem para ouvir junto com você o quanto vocês precisam se conciliar, entender a posição do outro. Então, olha o benefício que a gente faz. Porque se nós pensarmos que todos nós vamos desencarnar, ou alguém tem dúvida aí que vai desencarnar? Alguém tem dúvida, não? Todos vamos desencarnar. Imagina nós, no mundo espiritual,
e que os nossos familiares abram essa reunião para que a gente chegue. Será que a gente vai estar bem lá? Será que é certeza que nós vamos estar numa condição muito boa lá? E se tivermos, olha que lugar bacana que a gente pode frequentar. O lar, naquele dia, na reunião do lar. Trazendo amor, trazendo compreensão melhor daqueles que estão ali. Então, é importantíssimo a reunião do lar. Esse é um recurso que nós temos. Né? Mas precisa de quê? Disciplina. Não adianta eu fazer na segunda, na semana que vem não deu, eu faço na terça. Na quarta que vem eu faço na quinta. Na outro dia eu faço no sábado. Não é assim. Porque a espiritualidade não está ao nosso prazer, no dia que a gente acha melhor. Não é assim. Eles olham muito a nossa perseverança, a nossa disciplina. O quanto nós queremos receber benefício. É igual a gente vê aqui na Casa Espírita, né? Ser tratado pelos nossos irmãos espirituais. Ali nós somos avaliados pela espiritualidade. O quanto a gente realmente quer receber aquela ali. Principalmente o quanto nós queremos nos modificar diante da bênção. Ou a gente acha que a gente vai receber a bênção, vamos continuar do mesmo jeito e está tudo certo. Não é assim. Precisamos nos modificar, estarmos prontos para seguir novo caminho oferecido. O tratamento quem faz, na maioria das vezes, somos nós. A espiritualidade é o recurso divino. Mas nós precisamos aceitar esse recurso divino. Porque senão, como é que faz? Você será aliviado? Com certeza. Mas talvez não será tratado. Porque o seu comportamento não mudou. O seu pensamento não mudou. Como é que faz? Né? Então a disciplina, a força de vontade que nós articulamos para nós mesmos é importantíssimo, tanto na casa espírita quanto na nossa vida lá fora, principalmente no nosso lar. Já tocou? Eu preciso só ler esse finalzinho aqui rapidinho, porque tem um trecho importante aqui. Olha só o que o Evangelho fala. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os nossos irmãos, ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Essa é, ao contrário, a prova mais penosa. Gente, nós quando já nos prontificamos a frequentar uma igreja, e eu gosto de falar igreja, porque não é só a casa espírita. A melhor religião é aquela que tem a capacidade de nos transformarmos em pessoas melhores. Essa é a melhor religião, né? Aquela que nós conseguimos entender. Porque não adianta eu ir num lugar em que a palavra não chega no meu coração. Entende? Então a melhor religião é aquela que realmente mexe com a gente, que modifica a gente, torna a gente pessoa melhor. Então, quando a gente fala aqui que a gente já frequenta uma igreja, já estamos com vontade de mudar. O nosso pensamento já está começando a mudar. Mas as adversidades da vida ainda nos incomodam. Porque nós damos apenas o primeiro passo. Eu já quero mudar. Né? Agora vai ser a minha força de vontade. Vai ser a minha firmeza naquele caminho. É que vai modificar as minhas vibrações. Não é assim? Por isso que o Evangelho fala, a gente já tem essa sensibilidade, mas ainda sentimos a agressão. Ainda dói quando alguém nos agride, não dói? Ainda dói uma traição. Não tem como. Não tem como, né? Aí o Evangelho fala assim: experimentei essa tortura, mas Deus está lá e pune nesta vida e na outra aqueles que falham com a lei do amor. Meus queridos filhos, não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus, enquanto que o ódio nos afasta. Sentir ódio é afastar de Deus, gente. O amor nos une. Então, se o amor nos une, temos que procurar amar o outro, perdoar as ofensas, entender a posição do outro, como a irmã falou, amar a nós mesmos, entender que não somos perfeitos, que uma hora a gente vai errar, mas o importante é identificar o erro e corrigir. Esse é o recurso nosso, porque a gente fala muito, né, que vamos sair
dessa vibração de prova e expiação e vamos para um momento regenerativo. Esse momento já são espíritos perfeitos, gente? Então, que espíritos são esses? Se não são perfeitos e vão estar numa vibração regenerativa, que espíritos são esses? Vocês conseguem dizer uma palavra bem? Isso. Espíritos inclinados ao bem. É isso, gente. Já temos a inclinação do bem, já escolhemos o caminho do bem. É isso que nos credencia. Não vamos achar que a gente vai ter que ficar perfeito agora, né? E nos castigar muitas vezes por um erro, por uma palavra que a gente ainda erra. Porque a nossa preocupação é de repente, não ser credenciado ao mundo regenerativo. Não é isso, gente. É já escolher o caminho do bem. Todo dia, corrigir a si mesmo. Fazer a reflexão diária antes de dormir. Olha lá, a reflexão diária. Gente, como é que foi meu dia hoje? Isso eu já consegui, graças a Deus. Mas aquilo ainda não deu. Né? Pedir ao seu mentor que fale mais com você. Alguém já consegue falar com o seu mentor aí, gente? Ou sabe que ele existe? Vocês sabem que ele existe, né? Fale com ele. Ele é a pessoa mais próxima de você. E olha só, gente, o mentor da gente é um espírito perfeito, vocês acham? É perfeito ou não é? Não. Então por que eu tenho que falar com ele? Porque o mentor da gente, para ser mentor, tem que, pelo menos, ser superior a nós. Pelo menos. Ter condição moral e intelectual acima da nossa. Senão não tem condição de ser perfeito, de ser mentor da gente. Entendeu? Fale com ele. Ele tem mais clareza. Ele tem mais visão daquilo que a gente ainda não tem. Converse com ele, ele vai trazer para a sua mente as orientações que você precisa, a força que muitas vezes você precisa. Fale com ele todo dia, porque quantas vezes ele está ali do seu lado, você nem percebe, você nem dá atenção, sequer você ora por eles, sequer você agradece por ele estar com você, que muitas vezes, diante da sua desobediência do caminho do bem, ele não se afasta, ele continua ali, orando para que você mude o seu pensamento. E a gente esquece de agradecer, esquece que ele está ali, não é verdade? Eu já vou ter que parar, mas a próxima nós vamos falar de duelo. E duelo, a gente acha que duelo é só aquele, né? Os dois andam de costa, né? Não. O duelo está aqui, ó. O maior duelo está aqui, ó. A gente vai entender isso com clareza. Obrigado, irmãos. Obrigado mais uma vez por Jesus.